Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura AM 930 de Curitiba, a mais livre de todas. Eu sou Eduardo Vasco e começa agora o programa Causa Operária, transmitido todas as sextas-feiras à 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura e também no canal no YouTube da Rádio Causa Operária, onde vocês podem interagir conosco. Hoje eu estou aqui com o nosso companheiro o Inácio, que vai estar direto de Brasília, vai comentar um pouco as situações aqui dos petroleiros, dos movimentos sociais, situação também lá em Brasília. Daqui a pouco vai entrar aqui o Adriano Teixeira, que é membro do Comitê Central do Partido da Causa Operária, o PCO, também para falar um pouco sobre os principais temas. Se você puder deixar no mudo, Inácio, o seu som, para não atrapalhar enquanto você não fala. Bom, vamos começar aqui o nosso programa falando sobre a reunião do Copom, que aconteceu na última terça-feira, em que os banqueiros eles impuseram a manutenção da taxa de juros em 13,75%. Isso daí foi feito, né, a partir do Banco Central, principalmente, né, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é um fantoche dos banqueiros internacionais. Ele foi escolhido como presidente do BC pelo Bolsonaro e vai ficar até a metade do mandato do Lula na frente do BC, sendo que ele é um bolsonarista assumido. Ele votou no Bolsonaro nas eleições de 2022 com a camisa da seleção brasileira, declarou seus amores ao Bolsonaro e vai ficar até metade do mandato do Lula na presidência do Banco Central. Isso daí é para sabotar o governo Lula. Lembremos aqui que o Banco Central hoje ele é autônomo do governo, ele é independente do governo, coisa que não era antes do golpe de Estado dado em 2016. O Banco Central ele deveria ser uma instituição controlada diretamente pelo governo federal. Afinal de contas, a política monetária do Estado brasileiro é controlada pelo Banco Central. O Banco Central independente, autônomo, ele é uma ferramenta nas mãos dos banqueiros internacionais. Basicamente um banco central privatizado, que não pertence ao governo, mas sim aos grandes bancos internacionais que saqueiam aí mais da metade do orçamento federal, principalmente com os juros e amortizações da dívida pública que o governo precisa pagar todo ano a eles. São 2 trilhões de reais aí que vão para o bolso deles só por causa de juros e amortizações que o governo precisa pagar da dívida pública. Além de todos os outros saques, né, que eles fazem contra o orçamento público, o patrimônio nacional e o salário dos trabalhadores brasileiros. Mas não é apenas o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que está a serviço dos banqueiros contra o povo brasileiro e ajudou a impor essa manutenção da taxa de juros tão alto assim, né? A gente tem aí a ministra do Desenvolvimento, a Simone Tebet, do MDB, que também é outra lacaia dos banqueiros. Ela também tem uma responsabilidade grande pela política econômica do governo. E esses dois elementos, Campos Neto e a Simone Tebet, tentam pressionar e estão conseguindo, né, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que tem uma posição muito vacilante, né, deveria ser um homem 100% fiel ao presidente Lula, mas tem uma posição vacilante e capitula diante dessas pressões. O Lula ele já tinha criticado e denunciado inúmeras vezes a taxa de juros exorbitante que tem no país. A presidenta do PT também, Gleice Hoffmann, outros membros do governo do presidente Lula
tinham criticado isso daí. Então, não é a política do Lula a manutenção de um juros tão alto. No entanto, por causa da pressão direta dos banqueiros, através das figuras do Campos Neto e da Simone Tebet, essa política de saque e de verdadeiro deboche contra o país acabou sendo mantida e a taxa de juros continua no mesmo patamar de 13,75%, o que é um tapa na cara do trabalhador brasileiro e mesmo dos empresários, dos pequenos e médios empresários e dos setores produtivos aí, capitalistas produtivos da nação. Os juros tão altos assim interessa apenas e tão somente aos bancos, né, que vivem de renda, que vivem aí do trabalho alheio de especular com a perda de dinheiro dos outros. E a gente vê na imprensa burguesa, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o jornal O Globo, uma defesa criminosa da taxa de juros alta. Hoje mesmo, editoriais desses três jornais atacam o presidente Lula por ele criticar uma taxa de juros tão alta. O Brasil é o país que tem a taxa de juros mais elevada do mundo. E o presidente Lula critica isso e tentou fazer com que os juros abaixasse. Porém, os banqueiros são quem verdadeiramente mandam no país, né? Eles têm funcionários aí em alto escalão do governo, como é o caso da Simone Tebet. Eles têm um funcionário direto trabalhando como presidente do Banco Central. Tudo isso daí para sabotar o governo Lula, porque a política do Lula não é essa. Ele já falou várias vezes, né, que tinha que abaixar os juros, que o Campos Neto ele é um cara que não trabalha pelo país. A presidenta do PT, Gleice Hoffmann, que é muito ligada ao Lula, pediu que o Campos Neto se demita porque ele é um incompetente. Na verdade, ele é competente no sentido de que o trabalho dele é justamente esse, de sabotar o governo e manter a taxa de juros de maneira exorbitante. Mesmo com protestos que aconteceram na terça-feira pelo país, a CUT fez protestos, os sindicatos fizeram protestos, os movimentos sociais fizeram protestos pela demissão do Campos Neto e pela redução da taxa de juros, isso daí não foi suficiente, foram protestos pequenos e os juros continuaram no mesmo patamar, né? Então, por isso é preciso uma mobilização muito grande, e eu queria ouvir do Inácio, se ele me ouve, para comentar um pouco sobre isso. Precisa de uma mobilização grande dos movimentos sociais, o próprio presidente Lula precisa bater nessa tecla, porque o trabalhador não pode continuar vivendo sufocado do jeito que ele está, com o país em risco aí, de, inclusive, uma deflação, com os banqueiros pressionando o país, colocando uma faca no pescoço do presidente Lula para saquear ainda mais o povo brasileiro. Boa tarde, Inácio, tudo bom? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa tarde, Eduardo Vasco. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Essa semana, na verdade, foi muito agitada. Inclusive, o próprio Banco Central, né, renovou a política de manutenção dos juros, o que é muito prejudicial a toda a economia. Então, o Banco Central hoje tem o presidente indicado pelo Senado. No tempo do Lula, era indicado pelo Lula. Então, o Lula, ele dialogava com o Banco Central, ele tinha uma forma de fazer política pública e política monetária. Agora, é indicado pelo Senado. Então, é o Senado que é o responsável pelo presidente do Banco Central. E ele apenas faz política monetária. Então, a parte social do Brasil, depois que mudou essa diretriz, né, que se chama dentro do Banco Central, da política monetária brasileira, a parte social só sentiu prejudicado e vários setores da economia produtiva, porque com os juros que temos aí é impossível fazer um empréstimo, um financiamento e saber que vai pagar aí. Então, as empresas pequenas faliram, muitos falavam que era por causa da pandemia. Além da pandemia, tinha esse fator, então foi um choque forte nas pequenas e médias empresas que são as geradoras de emprego,
geram maior quantidade de emprego no país, e também são as que fazem a economia ter uma dinâmica. São vários setores, várias formas de trabalho que se gera, então fica mais forte todo o setor econômico, porque não fica concentrado em poucos setores, em poucas empresas, e você sabe quando vem as crises, que sempre acontece, quando está uma economia mais dinâmica, ela consegue suportar mais. E quando está muito concentrada, aí, quando quebra uma empresa grande, afeta toda uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de setores que vivem somente dessa empresa. Então, o caso da Americanas, que no caso não foi uma crise, né? Está se debatendo o que realmente foi, mas há indícios fortes que foi fraude, né? Teve inclusive vazão de divisa e tudo mais, que passou pelo Banco Central, né? Então, são temas muito importantes para o nosso país e que as pessoas, quando o Lula criticou essa política de juros, eles falaram que o Lula devia ficar quieto, parar de criticar, de debater, porque isso estava prejudicando a economia. Agora nós vemos semana passada, no domingo passado, a Europa, com a mesma política do Campos Neto, está socorrendo os bancos, socorrendo a economia, porque fez essa decisão de subir rapidamente os juros, então não teve condições de suportar o choque que houve. Então, nós vemos que é uma falácia que o Lula, quando cobra baixar os juros, ele está prejudicando a economia. Que, na verdade, no dia que o Banco Central resolveu manter os juros, no outro, a economia toda já sentiu o impacto. Todos aqueles que decidem sobre fatores econômicos começam a rever seus investimentos, porque pensam até quando vai esse juro alto? Será que vale a pena eu começar agora? Vou deixar para mais depois. E vai deixando, e sabemos que a vulnerabilidade financeira das famílias está muito alta, então isso eu repasso para as famílias, isso eu repasso para as outras empresas, e tudo vai criando uma bola de neve. Então, o Lula, acertadamente, ele está cobrando responsabilidade daqueles que cuidam da política monetária. E, inclusive, a sociedade sindical, a sociedade de movimentos sociais, essa semana fez atos em frente a todas as sedes do Banco Central, cobrando a redução dos juros. Infelizmente, eles não levam muito em consideração isso, né? Então, parece que é independente, inclusive, do Brasil, né? Porque está lá na Constituição Banco Central do Brasil. E eles não dão muito ouvido ao que o povo brasileiro está pedindo, que o povo brasileiro está debatendo, e isso vai acabar uma hora ou outra no Senado, que é o responsável pelo Campos Neto, pela maioria da política econômica, né? Que a Simone Tebet também é indicação do Senado, então ela tem a missão do planejamento, e é um planejamento fiscalista, né? E o Brasil não precisa uma forma de política que incentive a retomada da economia. Então, é um grande debate aqui em Brasília, apesar de ser só institucional, mas isso, um momento ou outro, acaba chegando na vida das pessoas, Eduardo Vasco. Ô Inácio, você teve manifestação em São Paulo, teve manifestação no Rio de Janeiro, teve manifestação em Brasília também. Você chegou a participar na terça-feira? Eu acompanhei, cheguei aqui na frente do Banco Central de Brasília, cheguei um pouquinho depois, estava em outras atividades, e acompanhei as demandas da categoria sindical, principalmente, que estava organizando. Também tive movimentos políticos e outros setores, e está também acontecendo o seguinte: a própria classe empresarial está começando a perceber a dificuldade que é essa política aí da continuidade do Bolsonaro, né? Não podemos deixar de lembrar que isso daí é a política do Bolsonaro, do golpe 2016, da Lava Jato, do Sérgio Moro, entendeu? É todo esse combo que está impactando a vida e também a saúde das empresas.
Uhum. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco sobre o Sérgio Moro, né? Mas o que o povo aí que estava se manifestando com, em Brasília e também em várias partes do país, quais são as exigências aí com relação ao Banco Central e à política econômica do governo? Olha, já são várias reivindicações, está se acumulando as lutas, mas principalmente a redução dos juros. A maior pauta é a redução já dos juros, que está muito alto, e também o CARF popular, também a participação da sociedade no Conselho Monetário, né? Porque hoje as indicações são apenas de pessoas que são ligadas às empresas, aos bancos, ao setor, e realmente a outra parte, que é uma obrigação do Banco Central cuidar, que é a parte do emprego, da renda das pessoas, não tem nenhum representante. Então também existe essa demanda de ter representantes. E entre outros fatores, né? Que o Banco Central influencia toda a economia. Então, há muitos setores da economia que já estão se manifestando em atos abertos, como os nossos, mas também em outras oportunidades de debate. Então, não é uma questão somente localizada, isso é uma questão já generalizada no sentido do Brasil, né? Uhum. Vamos entrar no intervalinho de 1 minuto e já já a gente volta com o segundo bloco do programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura. Você está ouvindo o programa Causa Operária. Aviso de desligamento Cosel. A Companhia Campo-Larguense de Energia, Cosel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede, dia 26 de março, das 8 às 13 horas, nas ruas Centenário, Manuel Ribas, Monsenhor Aloysio Domanski, 15 de novembro e Marechal Deodoro, no centro. Mais informações no site www.cosel.com.br ou aplicativo Cosel Mobile. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura 930, a rádio mais livre de todas. O programa Paraná Trifásico está presente em mais de 300 municípios paranaenses. São 160 mil lares e propriedades rurais que já contam com a energia levada por mais de 11 mil quilômetros de novas redes trifásicas. Menos queda, menos custo e mais produção. O maior programa de eletrificação rural do Brasil, cada vez mais perto dos paranaenses. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. 1h19. Você está ouvindo o programa Causa Operária. Voltamos aqui com o segundo bloco do programa Causa Operária, que acontece todas as sextas-feiras, à 13h, na Rádio Cultura M930 de Curitiba, a mais livre de todas, e também no canal no YouTube da Rádio Causa Operária. Vamos falar um pouco sobre um tema que tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, mas está ocorrendo na França, que são protestos enormes e radicalizados da população contra o governo do presidente Emmanuel Macron. Por que esses protestos estão acontecendo? Bom, primeiro, um pouco sobre os protestos, né? Os protestos estão acontecendo diariamente nas ruas de Paris, nas ruas de outras cidades importantes, como Marsella, Bordeaux, onde, inclusive, os manifestantes incendiaram a fachada do prédio da prefeitura, em cidades portuárias também da França,
Em centenas de cidades os protestos estão acontecendo, protestos que estão sendo reprimidos brutalmente pela polícia francesa, o que mostra que a França não é uma democracia, né? França, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, que acusam China, Rússia, Venezuela de serem ditaduras, quando tem protestos populares, eles demonstram que eles sim são verdadeiras ditaduras, prendendo centenas de manifestantes. E acontecendo a mesma coisa na França nesse momento. Os manifestantes estão queimando pneus nas rodovias, bloqueando as vias, bloqueando pontes, bloqueando estradas, bloqueando ferrovias também, protestando, fazendo ocupações dentro de aeroportos, como o caso do maior aeroporto da França, o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Manifestantes fizeram uma manifestação dentro do aeroporto. As manifestações estão sendo organizadas pelos sindicatos, principalmente pela Central Geral do Trabalho, que é a principal central única dos trabalhadores da França, a CGT, além de outros sindicatos e organizações sindicais também. Por quê? Porque há menos de 2 semanas, o presidente Emmanuel Macron, ele passou por cima do parlamento e impôs a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência na França aumentou de 62 para 64 anos a idade mínima para a aposentadoria, portanto, obrigando os trabalhadores a trabalharem 2 anos a mais para terem o direito de se aposentar. Isso daí deveria ter passado pela Assembleia Nacional, que é o parlamento francês. Porém, sabendo que não teria votos suficientes para aprovar essa reforma draconiana, o presidente Emmanuel Macron fez uso de um dispositivo constitucional para poder impor, através basicamente de um decreto, essa reforma da Previdência. Os trabalhadores franceses já estavam realizando manifestações de rua dias antes, semanas antes, contra a política neoliberal geral do governo, contra o aumento exponencial de preços, contra o aumento das tarifas, pela escassez de produtos, inclusive de energia elétrica, de gás, né? Porque a França, assim como os outros países da União Europeia, impuseram sanções à Rússia e, como retaliação, a Rússia reduziu muito o fornecimento de gás e de energia para a Europa, sendo a Europa dependente desses combustíveis russos, né? Isso daí é uma política culpa do Emmanuel Macron, culpa da União Europeia. Quem acaba pagando por isso é o povo francês. Então já estavam nas ruas protestando contra essa política do Emmanuel Macron e também contra o envio de armas para a Ucrânia, porque isso daí acaba caindo nas mãos de um exército que é um exército de extrema direita, de grupos nazistas, para atacarem a população civil de origem russa no Donbass e alimentar assim uma guerra por procuração do imperialismo americano e europeu através da Ucrânia contra a Rússia, que está apenas se defendendo nessa guerra. Tanto é que os trabalhadores franceses estão protestando contra esse financiamento da França da guerra, protestando pela saída da França da OTAN e também pela saída da França da União Europeia. Então, o povo francês já estava nas ruas indignado com Macron. Aí ele impôs essa medida completamente arbitrária e antipopular e fez com que o país entrasse em uma verdadeira ebulição, né? Os trabalhadores franceses estão protestando radicalmente contra a política neoliberal que é conduzida pelo presidente Emmanuel Macron, que é um funcionário dos banqueiros também, um dos últimos, inclusive, presidentes que atendem de uma maneira tão canina às ordens dos banqueiros contra o povo. Isso daí é uma comprovação disso,
é o fato justamente de ele ter feito essa política que é completamente antipopular, mesmo com o povo protestando na rua contra isso, mesmo o parlamento sendo contra. Todo mundo na França é contra essa reforma da Previdência, e mesmo assim o Macron decidiu bancar isso daí, arcar com todos os custos políticos dessa reforma, porque ele é um funcionário dos banqueiros, e os banqueiros precisam dessa reforma para continuar saqueando os cofres públicos da França e para continuar saqueando o dinheiro dos trabalhadores, explorando os trabalhadores, explorando inclusive outros setores capitalistas, né, pequenos e médios empresários, setor produtivo. E o que eu queria ouvir do Inácio é justamente isso daí tem total paralelo com o que a gente está vendo no Brasil, dos banqueiros também, né, imporem a sua política contra o restante da população, independentemente do que aconteça. E a gente precisa, eu acho, Inácio, ver o que os franceses estão fazendo nesse momento nas ruas e seguir o exemplo deles e também sair às ruas, porque na França o presidente é um fantoche dos banqueiros. No Brasil, o presidente não é um fantoche dos banqueiros, mas os banqueiros estão colocando o presidente contra a parede, contra a vontade do presidente da República e contra a vontade dos trabalhadores para saquear o país, Inácio. Eduardo Vasco, eu lembro que no começo da guerra contra a Rússia, eles falavam que iam acabar com todos os russos. Aí nós vemos o mundo afora, parece que nós todos somos russos, viu? A vida do povo querem acabar. Mais 2 anos, né? Você vê, a França é um país forte, um povo que tem bom emprego, tem uma qualidade de vida relativamente boa, e eles estão fazendo isso tudo, né? Então, um projeto deles na verdade, países, inclusive, subjugar países. Vamos falar da França, uma das potências do mundo, e estão colocando ela de joelho, e quem vai estar sofrendo com isso são os trabalhadores franceses, né? Que na maioria das vezes são imigrantes que vêm das outras guerras construídas pela OTAN. Então não tem para onde ir, eles têm que correr para aqueles que estão agredindo e tentar manter uma vida, né? Porque a morte é muitas vezes certeira. E inclusive essa semana debatendo muito sobre as questões das armas que eles usam nessas guerras. É uma coisa terrível, eles estão usando urânio empobrecido, então devastando por onde passa, e isso tudo agora eles estão enfrentando a Rússia. E na verdade a Rússia é um pouco mais forte, né? Então está tendo essas crises sistêmicas dentro dos banqueiros, e eles querem descontar tudo no quem carrega o peso, né? Querem no trabalhador, até mesmo você falou nos pequenos empresários que são afetados. Não hoje, né? O pequeno empresário francês não vai ser afetado hoje. É igual o golpe de 2016 aqui no Brasil. O pequeno empresário, no começo, achava que não ia chegar nele. E chegou. Chegou 4, 5 anos depois, chegou. Então, ainda no governo Bolsonaro, né? Lembra quantas empresas fecharam. Então, isso tudo é fruto dessas reformas impostas, né? Não tem um debate, não tem uma participação, não tem uma construção, mas sim uma repressão. É uma democracia que vai até a página 2. Já quando as pessoas falam que precisa ser feito não do jeito que eles exatamente querem, aí tem toda a violência, né? Os trabalhadores franceses estão sentindo que na França precisa um pouco de democracia, só pelos indicativos que está acontecendo, da forma que está atuando o governo francês em relação a essa reforma previdenciária deles. Então, é quase que um padrão de atuar. Eles só vão escolhendo. O Brasil era em 2016, até 18, 19, com o Bolsonaro, e agora parece que escolheram, não só a França, é um indicativo que também chegue aos outros países europeus, porque eles lutaram seguir aqueles que nunca lhe deram confiança, né? Que foi os Estados Unidos, e atacaram a Rússia, né? Eles falavam que iam acabar com a economia russa, sancionaram todos os setores da Rússia, e só não sancionaram exatamente aqueles que mais precisam, que não tem onde encontrar, e esses não estão sancionados. Mas já estão pensando em sancionar também.
Então, é uma situação que gerou todo esse desequilíbrio e, na verdade, querem repassar para alguém que fique com esse cargo. Então, o Macron está sendo muito inteligente, né, para os banqueiros. Então, os banqueiros devem estar adorando, porque vai passar para os trabalhadores franceses na força, né? Vai ser por cima do parlamento e tudo. Vamos ver aonde vai dar, né, Vasco? Uhum. E eu vi hoje a imprensa brasileira, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, né, que como eu falei no primeiro bloco, né, defendem essa política de altas taxas de juros, demonstrando que são jornais a serviço dos grandes banqueiros e especuladores e não a serviço da população brasileira, também estão defendendo com unhas e dentes a reforma da Previdência que o Macron está colocando goela abaixo dos trabalhadores franceses, né? Isso daí mostra por que eles estão defendendo nessa política do Macron, se o Macron, na verdade, é um presidente da França e não do Brasil. Porque isso daí foi feito igualmente aqui no Brasil, em 2017, né? Depois que a presidenta Dilma Rousseff foi derrubada por um golpe de Estado ilegal, né, e assumiu a presidência o Michel Temer, e a política neoliberal ganhou força total no país, foi imposto aos trabalhadores, foi imposta a reforma da Previdência pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Esse mesmo Congresso aí, de hoje, é o Congresso que aprovou a reforma da Previdência, a Câmara dos Deputados do Senado Federal, que é um ataque direto aos trabalhadores. Aumentou a idade mínima para aposentadoria, né, favoreceu aí os planos privados de previdência, e que demonstra que não apenas a imprensa, mas também o Congresso Nacional está a serviço dos grandes banqueiros e contra a população brasileira. É um congresso de bandidos, de funcionários dos bancos, deveriam servir ao povo, mas servem a meia dúzia de parasitas que pilham a economia nacional e impõem reformas neoliberais que destroem o direito dos trabalhadores e roubam o dinheiro público para entregar no bolso desses banqueiros internacionais. O que está acontecendo na França é a mesma coisa, porém os trabalhadores franceses são melhor organizados, né, do que os trabalhadores brasileiros. Tem uma tradição de luta muito mais antiga, né? Tem as organizações populares e operárias muito mais fortes. Então a gente está vendo protestos muito grandes, muito mais violentos, muito mais indignados contra essa reforma da Previdência do que a gente viu naquela época no Brasil. Então os trabalhadores brasileiros têm que saber que o que o Macron está fazendo na França, e os trabalhadores estão indignados com isso, é o que os golpistas neoliberais fizeram aqui no Brasil. Então a gente precisa se indignar da mesma forma. As organizações populares, os sindicatos, os trabalhadores, todo mundo aí está sendo assaltado pelos banqueiros, tendo o direito à aposentadoria retirado, salário diminuído, direitos trabalhistas destruídos, para atender a meia dúzia de parasitas que nem vivem no Brasil. Então é preciso se levantar, igual estão fazendo os trabalhadores franceses, contra essas arbitrariedades, esses crimes cometidos contra a população, e organizar uma ampla mobilização popular contra essa suposta independência do Banco Central, pela imediata redução da taxa de juros, pela retomada do controle do governo sobre o Banco Central, pelo Fora Campos Neto, destituição desse bolsonarista serviçal dos bancos que está sabotando o governo Lula, fora Simone Tebet, que é outra funcionária dos bancos que está sabotando o governo Lula por dentro, ministros do União Brasil, do PSD, né? Fora Geraldo Alckmin, que é outro funcionário dos bancos que está dentro do governo sabotando o governo Lula, impedindo que o Lula faça o que ele quer fazer a serviço dos trabalhadores, né? Contra o pagamento da dívida pública, que na verdade é um roubo do salário e do patrimônio nacional dos trabalhadores
para que vá esse dinheiro para os bancos internacionais, né? Contra as privatizações, pela revogação da privatização da Petrobras, revogação da privatização da Eletrobras, revogação da entrega da base de Alcântara no Maranhão aos Estados Unidos, revogação da reforma da Previdência, revogação da reforma trabalhista, revogação das terceirizações, por um amplo plano de construção de moradia público pelo governo, para que os trabalhadores tenham moradia, né? Para que a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, a fim de que todos os trabalhadores trabalhem menos horas para que todos tenham direito a emprego. É preciso uma mobilização para que o governo faça uma política que atenda aos interesses da maioria do povo, ou seja, os interesses dos trabalhadores e não os interesses de menos de 1% da população, que são banqueiros parasitas que vivem do dinheiro dos outros, que vivem do salário dos outros, da exploração do trabalho dos outros e sequer vivem no Brasil. Então é preciso uma mobilização imediata. E uma denúncia muito grande desses crimes cometidos pelos banqueiros. Bom, Inácio, a gente vai entrar mais um minutinho aqui de intervalo e depois a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Causa Operária. A gente vai falar sobre os atritos do presidente Lula com o senador Sérgio Moro. A gente volta em um minutinho. Essa história vai dar. Oi? Programa Causa Operária. Curitiba e região metropolitana já contam com mais energia para crescer. A Copel concluiu a modernização de linhas de transmissão que abastecem a região. Foram 32 milhões de reais de investimentos. O reforço no sistema elétrico vem acompanhado de cuidados com o meio ambiente e com as pessoas. Se presenciar queimadas ou ocupação irregular embaixo das linhas de transmissão, denuncie em copel.com. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. Aviso de desligamento Cosel. A Companhia Campo-Larguense de Energia, Cosel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede. Dia 26 de março, das 8 às 13 horas, nas ruas Centenário, Manuel Ribas, Monsenhor Aloysio Domanski, 15 de novembro e Marechal Deodoro, no centro. Mais informações no site www.cosel.com.br ou aplicativo Cosel Mobile. 1h38. Você está ouvindo o programa Causa Operária. Estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco do programa Causa Operária, que acontece todas as sextas-feiras, à 13h, na Rádio Cultura AM 930 de Curitiba, com retransmissão pela Rádio Causa Operária no YouTube. Vamos falar agora sobre as declarações do presidente Lula a respeito do atual senador Sérgio Moro. O presidente Lula deu uma entrevista no começo da semana ao canal TV 247, no Palácio do Planalto. Nessa entrevista, o Lula fez uma revelação. Ele falou pela primeira vez de um sentimento que ele tinha quando estava preso, ainda na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele disse que quando chegavam ali alguns procuradores, promotores na cela dele, perguntavam para ele: "Oi, presidente, tudo bem com o senhor?" Ele disse que falava o seguinte: não está tudo bem. Só vai ficar bem quando eu foder esse Moro. Foram as palavras do presidente Lula. E ele continuou: a gente tem que se vingar dessa gente. Só vou estar bem quando a gente se vingar dessa gente. O Lula disse isso lembrando o sentimento que ele tinha e as palavras que ele falava quando era visitado
na Polícia Federal enquanto estava preso ilegalmente, por ordem justamente do Sérgio Moro, que na época era juiz, o principal nome da Operação Lava Jato. Essa fala deu o que falar e o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, pelo União Brasil, deu uma declaração no mesmo dia, poucas horas depois, dizendo que era um escândalo o que o Lula disse, que inclusive se sente ameaçado a ele e a sua família por essa fala vingativa, de baixo calão, etc. Veio choramingar na TV. E no dia seguinte, estranhamente, surge a notícia de que a Polícia Federal desbaratou um plano do PCC para assassinar o Sérgio Moro. Muito estranho. E quando a gente vê, na verdade, já era sabido desse suposto plano do PCC há meses. Só que só veio à tona no dia seguinte dessa fala do Lula. O que fica claro que tem uma coisa muito estranha. E o Lula mesmo disse depois, interrogado sobre isso, que na verdade tudo não passa de uma armação do Sérgio Moro para tentar novamente, assim como havia sido anos atrás, incriminar o presidente Lula. E é verdade, né? Muito estranho isso de que esse suposto plano do PCC só tenha aparecido no dia seguinte que o Lula disse que queria se vingar do Moro, sendo que é um plano do PCC que já seria de ciência aí das autoridades há muito tempo. Além disso, quem está por trás aí dessa suposta desbaratinada aí do plano do PCC é a juíza Gabriela Hart, que foi quem substituiu o Sérgio Moro quando ele saiu da liderança da Operação Lava Jato. Aquela que disse que o trabalho dela era simplesmente copiar e colar as sentenças do Sérgio Moro. Ou seja, uma pessoa sem nenhuma capacidade, né, para ocupar um cargo o qual ela ocupava e que substituiu o Moro apenas e tão somente para dar continuidade à perseguição política criminosa que o ex-juiz fazia contra o ex-presidente Lula. Além disso, vieram aí declarações que indicam que o Moro sequer estava na lista de alvos do PCC, né? Então, é muito estranho tudo isso. O Moro realmente, o Lula aparentemente falou uma coisa muito acertada, que isso daí é apenas uma tramóia, uma armação do Sérgio Moro e também da imprensa, da Globo, da Folha de São Paulo e do Estadão, que estão dando muito palco para o Sérgio Moro, atacando muito o presidente Lula e realizando um conluio como eles faziam alguns anos atrás, né, em 2016, 2017, 2018, a favor do Sérgio Moro, a favor da Operação Lava Jato e contra o ex-presidente Lula. O Sérgio Moro, eu queria que o Inácio falasse um pouco sobre isso, mas o Sérgio Moro, o pessoal, ele não conseguiu esconder, na verdade, quem ele é para a população. Parece que a máscara, apesar dessa tentativa de manipular a situação, a máscara do Moro caiu de uma vez por todas, Inácio. O Sérgio Moro, ele tem um hábito só, né? É esse hábito dele de tentar emplacar uma história, e é uma história que não tem nenhuma base real, né? Então ele está querendo emplacar agora a história de vítima de algo que não aconteceu, né? E tem todas umas perguntas a serem respondidas, né? Se realmente existisse plano contra ele. Talvez alguma coisa que ele só pense que exista, mas na verdade é só
pensamento que está na cabeça dele. E a mais interessante de todos é que aquela máquina do Estado, do golpe de 2016, que destruiu milhões de famílias, na Covid foi incapaz de proteger mais de 700 mil vidas, que outros lugares protegeu nessa mesma proporção. Então, existe para atacar o nosso próprio país. Ela estava adormecida, foi meio que uma corda dessa máquina de mídia, a máquina do Estado e uma máquina política, né? Tem muita gente se solidarizando com Sérgio Moro, mas a gente lembra que ele nunca se solidarizou com ninguém na política, né? Ele nunca se solidarizou com as pessoas, ele teve a família do Lula que faleceu, né? Membros da família do Lula faleceram, de acordo com as ações dele. Inclusive, negando ao próprio Lula velório aos seus familiares, que é uma atitude desumanitária. Então, está pedindo solidariedade a todos os políticos, né? Nessa campanha dessa semana dele, buscar apoio solidário aos políticos por palavrões do Lula, né? Segundo ele. E aí eles inventaram essa. Ainda para se perceber que tem gente que apoia, né? Apesar de tudo que foi visto, tudo que aconteceu de consequências que ele fez, ainda há uns setores da sociedade, há uma máquina instalada no nosso país para não deixar, não só o Lula governar, não é questão do Lula governar, mas é uma questão do nosso próprio povo, né? O Lula está tentando melhorar a vida do povo de novo, e eles criam essas operações, essas propagandas aí, a fim de tumultuar. Então, o Sérgio Moro, mais uma vez, vai para o ataque, né? Talvez por tudo ou nada, né? Porque ele está fazendo uma campanha ferrenha junto com a mídia, ele está tentando intimidar pessoas, isso já era uma atitude dele como juiz. Quando ele virou ministro, também ele sempre bancava muito poderoso, né? E agora quer mostrar que tem um poder, mas vamos lembrar o que o Lula falou essa semana. A gente será lembrado por aquilo que a gente fez na vida. E até agora, o que nós temos de lembrança do Sérgio Moro é só a armação mesmo, conforme o Lula falou. É uma armação acima da outra, porque tem a cumplicidade de setores da política, dos setores econômicos, e que também não tem interesse muito na vida do povo, não tem muito interesse na vida do país. Então, eles têm essa condição de ficar organizando, né? Umas situações aí, coloca pessoas para cá, tira pessoas para lá, e conta uma história ali, conta outra ali, e o tempo vai passando porque, vamos dizer assim, o dinheiro deles está na conta, mas o trabalhador está ficando consciente de tudo esses acontecimentos, e com certeza a resposta virá, principalmente no nosso estado do Paraná, né? Vai começar a perceber o que foi o impacto dessas operações aí, que refletiu no Paraná aí, com setores aí, por exemplo, da refinaria, a refinaria de Araucária, foi impactada pela privatização, né? Então, está tentando se reverter essa privatização. Isso tudo é no pacote do Sérgio Moro, né? Então, ele é uma peça no meio dessa engrenagem e que impacta pessoas do Brasil todo, num sentido prejudicial, né? Então, vamos fazer mais esse debate de toda essa construção amarrada aí que eles fizeram, e com certeza também é um alerta, né, para o pessoal que acredita que o Sérgio Moro mereça alguma simpatia. A simpatia das pessoas a gente dá, mas ele não vai ser retribuída. Com certeza o Sérgio Moro não tem simpatia com outras pessoas para retribuir, né? Infelizmente, então, a gente não pode perder o senso
da humanidade, mas esperar que ele vá ser simpático, vai ter alguma retribuição civilizatória, é muita coisa, é muita expectativa que provavelmente nunca será reencontrada novamente. O Sérgio Moro, ele merece, na verdade, todo o escárnio público. Ele teve ainda a pachorra de falar que essas falas do Lula colocavam em perigo a família dele. Vamos lembrar um pouco aqui, você até chegou a citar, o que o Sérgio Moro fez com a família do Lula. O Sérgio Moro, conduzindo a Operação Lava Jato, uma campanha 24 horas por dia contra o presidente Lula, uma campanha ilegal e mentirosa contra ele, pressionando de todos os lados, a Polícia Federal entrando na casa do Lula, sem inclusive ter qualquer motivo legal, verdadeiro, para fazer aquilo que fez, a pessoa alimentando protestos fascistas na frente da casa do Lula, né? O Lula sofreu ameaça de morte, a Marisa Letícia, que então era a esposa do presidente Lula, ela se sentiu tão pressionada, mas tão pressionada, que ela acabou falecendo. Ela teve, se eu não me engano, um AVC por causa disso. Isso daí foi um assassinato da dona Marisa Letícia, não foi uma morte qualquer. Isso daí veio da pressão que o Sérgio Moro exerceu de uma maneira ilegal, porque a prisão do Lula foi ilegal, veio dessa pressão aí. O Sérgio Moro é responsável pela morte da dona Marisa Letícia. O Sérgio Moro é responsável, inclusive, pela morte de outros familiares do Lula, que também sentiram toda essa pressão. Imagina você tendo a imprensa 24 horas por dia, não só o Sérgio Moro, né, mas também a Globo, todos esses golpistas aí são responsáveis por essas mortes. A imprensa 24 horas por dia falando o que falavam do Lula, que era ladrão, que era corrupto, que era não sei o que, sem prova nenhuma, né? A polícia entrando na casa dele, alimentando manifestações fascistas contra ele, fazendo ameaça de morte. Teve um irmão do Lula que morreu, e o Lula foi impedido de ir no enterro do irmão dele pelo juiz Sérgio Moro. Isso daí é coisa de alguém que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de humanidade. O Sérgio Moro e a Operação Lava Jato são responsáveis pelo suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele se suicidou e na carta testamento dele, ele disse que não estava aguentando a pressão que a Operação Lava Jato estava fazendo contra ele, porque, mais uma vez, de uma maneira ilegal, estava atribuindo ao reitor coisas que ele não havia feito ilegalmente, e ele se sentiu tão pressionado que ele acabou se suicidando. A Operação Lava Jato e o Sérgio Moro são assassinos. O Sérgio Moro, inclusive, ele é mais criminoso do que o próprio PCC. Ele deixa o Marcola no chinelo. O Sérgio Moro é responsável pela morte da dona Marisa Letícia, pela morte de familiares do Lula, pela morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e muito mais, porque a Operação Lava Jato ela já era uma operação ilegal porque ela nasceu nos Estados Unidos. O Sérgio Moro foi treinado na Universidade de Harvard, que todo mundo sabe que é um think tank dos Estados Unidos, onde o governo dos Estados Unidos treina agentes para atuarem nos Estados Unidos e no mundo a serviço dos interesses do governo dos Estados Unidos. Depois disso, quando já estava no Brasil, o Sérgio Moro foi fazer treinamento no Departamento de Justiça, Departamento de Estado dos Estados Unidos. A Lava Jato fez uma cooperação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os dedos, não é que os Estados Unidos têm dedo na Lava Jato, os Estados Unidos são o pai da Operação Lava Jato. Eles organizaram do começo ao fim a Operação Lava Jato. É uma operação ilegal, construída, organizada e conduzida de fora do país por uma potência estrangeira para lesar o interesse nacional. Porque o que foi que a Operação Lava Jato fez com o Sérgio Moro na cabeça? A Operação Lava Jato atacou a Petrobras, falando de esquemas de corrupção na Petrobras, sendo que após a Operação Lava Jato, a Petrobras estava completamente devastada por causa dessa operação. A operação arrancou bilhões de reais da
a Petrobras. A Operação Lava Jato destruiu a indústria nacional, destruiu as grandes construtoras nacionais, prendeu pessoas ilegalmente. O caso mais claro desses aí, o próprio presidente Lula, né? A Operação Lava Jato gastou bilhões ou bilhões de reais de dinheiro público para exercer as suas forças-tarefas, e isso daí arrancou dinheiro público na sua atuação para poder financiar a Operação Lava Jato, e arrancou dinheiro público, dinheiro do Estado brasileiro, ao destruir as principais empresas nacionais. Isso se chama crime de lesa pátria, de traição à pátria, de destruição do país, destruição do Estado Nacional, devastação da economia brasileira. A Operação Lava Jato criou milhões de desempregados, deixou milhões de trabalhadores sem emprego. A Operação Lava Jato reduziu o PIB do país. A Operação Lava Jato aumentou a corrupção no país, na verdade. Aumentou a informalidade, aumentou o desemprego, né? A Operação Lava Jato, inclusive, foi base para a construção de uma ditadura judicial jamais vista dentro do Brasil, inclusive no mundo todo, né? Hoje em dia a gente vê uma ditadura do Poder Judiciário, e a Lava Jato foi fundamental para isso daí. O Sérgio Moro é a principal figura da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi um crime, tudo que a Operação Lava Jato fez foi crime. O golpe de Estado de 2016 foi um crime dos Estados Unidos, do imperialismo contra o Brasil, o povo brasileiro, e mais de 200 milhões de brasileiros. Portanto, o Sérgio Moro é um dos maiores criminosos do Brasil, um dos maiores criminosos da história do Brasil. E ele vem falar que o PCC estava tentando matar ele. Meu amigo, se o PCC matasse ele, seria um crime 1 milhão de vezes menor do que os crimes que o Sérgio Moro cometeu contra o Brasil. Esse sim é um verdadeiro criminoso que deveria estar na cadeia. Sérgio Moro, se daqui fosse um país sério, ele estaria na cadeia, né? Ele é um verdadeiro criminoso. Ele prendeu o Lula ilegalmente, impediu o Lula de concorrer à presidência da República em 2018, quando ele era o candidato favorito de milhões de brasileiros, tinha 40% de intenções de voto, estava preso ilegalmente. O Sérgio Moro, ele é um fascista. O partido dele, União Brasil, é o partido que nasceu da fusão do DEM, que é o partido herdeiro da Arena, partido da ditadura militar, com o PSL, que era o partido que o Bolsonaro se elegeu em 2018 presidente do Brasil. É um partido de extrema-direita. Sérgio Moro é um bolsonarista. Pior ainda, Sérgio Moro é um agente dos Estados Unidos contra o Brasil. Isso daí é que é um verdadeiro crime, né? Então vamos parar com esse mimimi aí que está sendo vítima. O Brasil é vítima do senhor Sérgio Moro. Seu pilantra, seu vagabundo, bandido, verdadeiro bandido, criminoso. Então, os trabalhadores brasileiros têm que ter isso daí em mente quando ouvem um neandertal que nem o Sérgio Moro, que não sabe nem falar direito, vir choramingar, falar que é vítima de alguma coisa. Nós somos vítimas do senhor Sérgio Moro, que não merece ser senador da República, na verdade agora é senador da República, sendo o cara que lutaria contra a corrupção, lutaria contra os políticos, está lá agora no Senado Federal para mamar o dinheiro público, mamar o Estado, né, e esfregar na cara dos brasileiros, né? Você nos humilha, senhor Sérgio Moro. Nós somos vítimas do que o senhor e do que os golpistas fizeram em 2016, não é? Então eu queria aqui passar para o Inácio. A gente tem um minutinho aqui, Inácio. Queria que você se despedisse e para a gente encerrar o nosso programa. Companheiro Vasco, além de todas essas que teve a semana, né? A semana que vem nos espera a viagem do Lula. Provavelmente vai ser encurtada, mas esperamos que ele consiga viajar, porque ele está com uma pneumonia leve, segundo o boletim médico, mas ele está bem, né? Apenas é um problema com a voz dele. E como a viagem é longa, né? Então é bom tomar um certo cuidado, né? Então e a luta aqui continua.
os petroleiros estão em estado de greve contra as privatizações, né, causadas por esse desarranjo político que o Sérgio Moro criou. Então, ele abriu espaço para as privatizações, e as privatizações estão causando um estrago enorme em todo o nosso país, e os petroleiros estão contra essa política, que estão tentando manter, mesmo com Lula eleito, aquilo que nós já falávamos há tempo atrás, teríamos que continuar a luta, porque mesmo com Lula eleito, eles não iriam deixar o Lula governar. E a política deles está bem clara. Então nós temos que cada vez mais conscientizar o nosso povo para saber tomar uma decisão política adequada. Valeu, Inácio. Obrigado aqui pela sua participação, pelos seus comentários. Obrigado a toda a audiência da Rádio Cultura e da Rádio Causa Operária. A gente fica por aqui e volta na próxima sexta-feira, 13h, na